Tem duas questões aqui que eu acho que elas, de alguma maneira, dialogam sobre o mesmo assunto. Uma pergunta é do José Homero Rossi, ele pergunta o seguinte: o anúncio do acordo não informa se ao votar sim, estaremos repassando algum valor para o bebê. Eu acho que de alguma maneira você até já falou sobre isso. Em caso afirmativo, essa parte poderia ser esclarecida? Aí tem um outro que diz o seguinte: se o não vencer, a pesquisa, a consulta, está sendo feita dia 9 ao dia 12 de dezembro, o banco receberá a parte que lhe cabe? O acordo tem vários pontos. Como eu falei, incorporação dos benefícios especiais, suspensão de contribuição, benefício temporário de 20%, benefício mínimo temporário correspondente à diferença de 70% a 40% da parcela Previ, e implica a destinação de valores da reserva especial de 7 bilhões e meio para o associado, 7 bilhões e meio para o Banco do Brasil, contabilizados lá na Previ. Então, ao votar no acordo, se votará em todo o acordo. Eu lembro que em outros acordos que nós fizemos com o Banco do Brasil, em 97, em 2007 e em 2005, em todos os casos houve destinação de superávit e em todos os acordos foi contabilizado um valor a favor do banco e um valor a favor do associado. Então isso não é nenhuma inovação. Em outros acordos que nós já aprovamos, em outras ocasiões, com o voto de associados, foi feito essa mesma coisa. É bom reforçar aquilo que o Paulo Assunção disse, que é exatamente o seguinte: nós estamos fazendo o acordo onde nós estamos utilizando a maior parte do superávit em benefício dos associados. Caso seja feito de outra maneira, caso seja determinado por algum órgão que não seja através da negociação dos associados, será estabelecido exatamente dessa maneira, metade para cada lado, metade para o banco e metade para os associados. Então, é sempre importante a gente privilegiar a negociação entre a representação dos associados e o Banco do Brasil para a gente chegar a um entendimento que favoreça todo mundo, que favoreça principalmente aos associados. Então, esse é o principal questão desse acordo. Eu queria responder uma outra pergunta, Giovanni, que foi me passada agora, que é a seguinte questão: os 20% incidirão sobre os benefícios especiais? E a resposta é sim. Primeiro serão incorporados os benefícios especiais negociados lá em 2007, o benefício de remuneração e de proporcionalidade. Depois, os 20% serão aplicados sobre a soma de todos os benefícios, o complemento de aposentadoria que o associado recebe, mais o benefício especial de remuneração, mais o benefício especial de proporcionalidade. Somado tudo, que é o valor que a pessoa já recebe atualmente em seu espelho de pagamento, se aplica o 20% a partir daí. Certo, então se ele ia fazer essa questão aí, o Celestino Batista também mandou essa mesma pergunta que você acabou de responder, que é se os benefícios de proporcionalidade e remuneração, por serem de natureza permanente, também serão considerados para a concessão do benefício temporário de 20%, você já está dizendo que sim, certo? Sim. Então, agradeço aqui a pergunta do Celestino. Tem uma outra que diz, talvez também tenha dialogado já um pouco com ela, mas está importante porque ela chegou aqui para a gente. O Banco do Brasil ele vai se apropriar de 7 bi e meio. Isso Zé e o Sacerão já esclareceram como é que vai funcionar. Relativo a 50% do superávit da Previ. Se em caso futuro houver prejuízo na Previ, o Banco do Brasil também arcará com 50% do que for apurado de prejuízo? Sempre do lucro da Previ, o Banco do Brasil vai participar como meeiro? Olha, Esse é o José Roberto que pergunta. José Roberto, então vamos lá, José Roberto. Está previsto na legislação, isso o banco não tem nem o que discutir. Se houver déficit na Previ, o déficit tem que ser coberto na mesma proporção em que há as contribuições atualmente. Então, como nós pagamos metade e o banco paga metade,
o banco tem que cobrir metade do déficit, qualquer déficit que haja na Previ. Isso não é garantido pelo Estatuto da Previ, pelo regulamento e pela legislação. Quanto a isso, não tem dúvida nenhuma. Sobre o Banco do Brasil utilizar ou não metade do superávit, nós citamos anteriormente que os sindicatos e outras entidades, eu conheço pelo menos uma dúzia de processos de entidades e sindicatos que estão combatendo na justiça, inclusive, a resolução 26, que permitiu que as empresas patrocinadoras se apropriassem de metade do superávit. Em nosso entendimento, essa resolução é ilegal. No entanto, essa tese ainda não foi vencida na justiça. E uma ação judicial pode demorar anos, né? A gente sabe aqui no Brasil o quanto que as ações judiciais demoram para resolver as pendências. Se a gente ficar esperando resolver, as pessoas os aposentados, no caso, já receberão, se o acordo for aprovado, já receberiam esses benefícios agora, né? Se esperar o processo, isso pode demorar, né, exatamente, o tempo do processo. Exatamente. Nós estamos negociando nesse momento uma solução para o superávit atual, para a reserva especial atual. Amanhã, se a tese dos sindicatos for vencida, nós utilizaríamos os superávites futuros em benefício dos associados, sem dúvida nenhuma, sem destinar nenhum valor ao Banco do Brasil. Mas, por enquanto, essa tese ainda não foi vencedora. Esperamos que no futuro seja. Se isso acontecer, a negociação se dará em outro patamar, sem dúvida nenhuma. Tem uma pergunta aqui que ela fala o seguinte, a pessoa fala para a gente o seguinte, é o Ariovaldo. Afinal, mesmo que vença ou não, a Previ é obrigada a distribuir o superávit? Acho que a gente também já falou um pouco sobre isso, né? Se vencer lá ou não. Ele está dizendo, ele é obrigada? Aí vale a resolução? O Paulo Assunção estava falando dos problemas também que tem se o acordo não for feito e se for aplicar a resolução. Olha, se vencer ou não, evidentemente esse acordo não será implantado. No entanto, nós voltamos na estaca zero, teremos que negociar um outro acordo com o Banco do Brasil e qualquer ente pode acionar a Previ, que é a Superintendência da Previdência Complementar, que pode, inclusive, determinar que se cumpra o que está previsto na resolução, ou seja, metade do superávit para o banco, metade para o associado. Se isso acontecer, nós perderemos a oportunidade, e isso é uma questão muito séria, de implantar um acordo que é mais benéfico, muito mais benéfico para os associados do que seria um determinado pelo cumprimento exclusivo da Resolução 26, conforme o Paulo Assunção falou, pelo cumprimento exclusivo da legislação vigente. Então, é preferível nós fecharmos um acordo, aprovarmos esse acordo que foi negociado pelas entidades e, a partir daí, a gente implantar esses benefícios dos associados, que nós sabemos muito bem que há muito tempo os nossos aposentados do Banco do Brasil esperam receber um benefício decorrente da reserva, decorrente dos excedentes que existem hoje na Previ.